você está aqui assistindo mais um vídeo do canal Gazeta Latinoamérica. Esse canal é um canal que vem para trazer informações da América Latina, debates e fortalecimento da política, da conscientização política do povo da América Latina. Também para trazer aí novidades, polêmicas, manifestações que acontecem e que não têm forças, né, para ganharem aí um espaço nas mídias. E então nós vamos fazer aí aos poucos com os nossos colaboradores em outros países, com que eles consigam levar aí as suas demandas para todo o resto aqui do continente e para o mundo, né? É um canal também que trata de assuntos internacionais, de assuntos que possam ser relevantes. Todo o cenário internacional geopolítico, ele acaba atingindo aqui a América Latina e o nosso país, o Brasil. E para isso, hoje nós vamos conversar sobre os passos para o lado direito que esse governo do presidente Lula vem tomando e o que isso representa na tomada aí popular que nós pensamos que estamos fazendo, mas parece que com essa conduta isso não é a realidade. E para isso nós vamos conversar com o nosso colaborador e também editor do canal, o senhor Alejandro Costa. Olá, Alejandro, tudo bem? Olá, Tudo jóia? sejam bem-vindos todos os nossos internautas. Então, Alejandro, hoje nós vamos aqui ser específicos um pouco aqui no Brasil, né? Com essa semana que nós estamos na primeira semana do mês de agosto de 2023. Bom, nós tivemos aí uma mudança de ministérios, né? Os ministérios do governo Lula já é algo criticado pela esquerda, um pouco mais combativa, mais à esquerda, até mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, né, além de outras organizações e outros partidos. Mas essa semana nós tivemos aí um outro apontamento do governo Lula em ceder, né, novos ministérios a pessoas que realmente não representam aí a classe trabalhadora. E eu gostaria que você falasse os ministérios, falasse para a gente o que está acontecendo, qual é o cenário e também o que isso traria de ruim para a classe trabalhadora, ou como é que isso será visto, né? Qual seria o resultado disso, analisando a nossa política. Nós temos aqui uma situação bastante grave, porque, em primeiro lugar, o Partido Republicano, que é o partido liderado por o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente ou dono da Igreja Universal, o Bispo Macedo. E, em um novo acordo, esse partido deverá assumir no governo Lula um ministério que provavelmente seja o Ministério dos Esportes, onde a ministra é a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, e um outro cargo no segundo escalão no governo Lula. Então, isso principalmente adquire um nível de gravidade bem grande que nós deveríamos visualizar, principalmente considerando o que acabou de acontecer. Nós tivemos que vários lutadores sociais têm sido presos por conta da ordem direta do governador do estado de São Paulo, por exemplo, o próprio José Rainha, em cima da repressão que houve no Pontal do Paranapanema, e ainda o governador Tarcísio, que foi eleito em cima da figura do Bolsonaro, não esquecer isso, ficou elogiando a prisão totalmente contra os próprios direitos constitucionais que foram realizadas contra ele e vários outros militantes sociais. E, além disso, agora temos a repressão que aconteceu numa comunidade do Guarujá, na Vila Zilda, onde, para vingar a morte de um soldado da Polícia Militar do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo ordena a entrada da polícia com muita repressão na comunidade. Isso acabou resultando na morte de 10 pessoas. Então, teríamos que avaliar se é dessa maneira que se resolvem os problemas sociais e, ao mesmo tempo, o que significa que alguém com esse tipo de métodos, né, que de fato está contra a população,
esteja sendo incorporado ao governo Lula. Isso por uma parte. Por outra parte, nós temos que o PP, Partido Progressista, que é uma continuidade do partido do Paulo Maluf, que era um dos chefes da Arena, o partido da ditadura militar, também está sendo incorporado ao governo. E o mais provável é que ele receba nada menos que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Ou seja, em prol da governabilidade, nós temos aqui que eles estão dando um tapa na cara muito violento no povo brasileiro. Então, precisamos conversar e ver governabilidade para quem, finalmente. Exatamente. Você tocou aí num tópico que pela manhã eu escutei um jornalista, né, um grande jornalista, José Reinaldo, ele disse que como trazer para a população de que a polícia é um órgão que defende a população, que está ali para a segurança da população, colocando os seus comandados, os próprios policiais, numa situação de caça, né, de chacina, ordenando que entrem, que invadam as comunidades, as casas das pessoas, de uma maneira não civilizada, né? Porque existem aí denúncias que serão investigadas sobre a atuação da polícia, mas quando na eleição do Tarcísio aqui em São Paulo, o São Paulo é um estado muito conservador, né? O primeiro do sul, é sudeste, mas é o primeiro a ser assim muito conservador quando elege governador e prefeito. É um complicado aqui. E o Tarcísio foi eleito e todos diziam: caramba, ele é do Rio de Janeiro, o que vai virar São Paulo? Qual é a tática dele? E o pessoal da esquerda alertou, né? O pessoal que é a favor dos trabalhadores alertou isso. Isso aqui vai virar um Rio de Janeiro. Isso aqui vai virar um comando de milícias e tal. E, na verdade, é pior, porque ele se usa aí dos batalhões da polícia do Estado, do próprio governo, para fazer esse tipo de ação, como investigar, como provar. É muito mais complicado do que você pegar uma milícia no Rio, onde todo mundo tem passagem e tudo mais. Aqui é complicado, é um instrumento muito poderoso nas mãos de uma pessoa com intenção não de proteger, né? A intenção que a gente tem, que a população em geral tem, é de que a polícia aparece para matar, aparece para... Então, acho que toda essa questão tem que ser muito bem pensada, certo, Alejandro? E a outra coisa, você disse sobre esses ministérios, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, né, do Lula, que seria, assim, eu acho que, se não o principal, um dos principais ministérios do governo Lula, que é o que dá atenção para os programas populares, para os programas que atendem as faixas mais baixas, né, e a fome e tudo mais. Seria um erro muito grave, na minha opinião, não sei, mas... E também o Ministério dos Esportes, que a Ana Moser aí tem projetos extremamente aplicáveis, sabe? Uma coisa bem real, que dá para ser feito, que dá para acontecer com a juventude e perder isso. Lembrando que esses dias atrás, a ministra do Turismo, que é do Centrão, foi ameaçada de perder o cargo e não perdeu, né? Então, assim, a gente vê que é uma negociação. Esse Centrão, o que ele significa, o Centrão, para o pessoal que só ouve falar Centrão, Centrão? Eu queria que você dissesse o que significa o Centrão e nessa barganha, nesse jogo sujo político, né? E também essa coisa de abrir, né? Porque o governo Lula é a frente ampla, ele abrange todos os partidos e todos se conversam. Mas o que isso pode trazer, assim, e se está trazendo prejuízos para a classe trabalhadora? Esse é um assunto muito crítico, porque tem a ver justamente com
os componentes da realidade do Brasil. E, nesse sentido, o que nós vemos é que o Centrão incorpora os setores mais fisiologistas, Como mas fisiologistas. seria mais, que puxa mais farinha para o próprio saco. Ou Boa, seja, muito bem, muito bem. obviamente que são mais fáceis de serem comprados. Então aí você tem, por exemplo, os BBBs, como são a bancada do boi, da bala e outro B, esqueci o que era. Mas você tem aí os representantes do latifundiário, os representantes do agronegócio, os representantes dos evangélicos, considerando que várias igrejas evangélicas fazem negócios e já nesse momento eles têm uns 60 deputados. Já são uma força ali, né? A força é importante. E esse centrão, o imperialismo norte-americano, que é quem manda na América Latina, já faz alguns siglos, séculos, ele tentou de se livrar desse centrão, principalmente a partir da fundação do PSDB, no ano de 1988. Só que nunca conseguiu celebrar totalmente. E agora, com a crise a partir de 2008, em que entra o PSDB como representante do neoliberalismo no Brasil, o que nós temos foi uma retomada do Centrão para controlar a situação política. E, de concreto, todas essas movimentações que está tendo no Brasil têm por detrás um único ponto. Os Estados Unidos precisam apertar o Brasil e a América Latina para não sugar até a última gota de sangue, porque a crise está aumentando muito no mundo, nos Estados Unidos, etc. E já as manobras que eles estão fazendo para se livrar de um grande estouro capitalista mundial não está dando certo. Então eles têm que continuar apertando a América Latina e o Brasil para tentar nos extrair tudo. Que se a gente tivesse no hospital ali doando sangue para o imperialismo por litros. É um problema muito grave esse movimento. E o fato de que o governo Lula-Alckmin esteja incorporando esses setores dessa direita tão inimiga do Brasil ao próprio governo, revela que há uma pressão muito grande dos Estados Unidos para impor um regime muito mais duro, porque eles estão esperando um grande levante de massas no Brasil, ao estilo do que ainda está acontecendo no Peru, por exemplo, aconteceu no Chile, no Equador, na Colômbia, no Panamá, etc. E sobre essa amplitude do governo Lula, essa frente ampla, antes de você responder, eu quero dizer que agora nós somos um canal realmente oficializado do YouTube. Temos até uma participante aqui, a minha gata, que chegou, e todo bom canal do YouTube sempre tem interferência de um gato, porque a gente pode regular a luz, a gente pode regular o som, mas o gato a gente não tem controle. Então, continuando essa amplitude do governo Lula, o que isso significa, né, a frente ampla, porque ele se elegeu com a frente ampla, né? E como está acontecendo? Você acha que a gente está conseguindo controlar essa frente ampla a favor do povo? Ou você acha que... Porque o governo Lula, ele funciona assim, ele dá uma coisa, mas ele tem que negociar outra, né? Mais ou menos isso. Você pode explicar isso um pouco mais para a gente entender? Tem um problema prático, né? Porque, por exemplo, toda a política econômica que está sendo aplicada a partir do Ministério da Fazenda, a partir do Ministério do Planejamento, foi elaborada pela equipe de transição do governo Bolsonaro ao governo Lula. E nessa equipe de transição foi chefiada por quem? Pelos mesmos pais do Plano Real e da aplicação do chamado neoliberalismo no Brasil. Pedro Malan, Pércio Arida e Armínio Fraga, que foram os mesmíssimos que no ano de 93 foram a Luxemburgo e num passe de mágica, em um final de semana, duplicaram a dívida externa brasileira, inclusive reconhecendo 10 bilhões de dólares que tinham vencido, ou seja, a dívida que já tinha vencido em Nova York e outras barbaridades parecidas, e com esses títulos de dívida ultra corruptos foi que privatizaram meio Brasil. Então é um negócio grave. Essa turma é quem ditou a política seguida pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, toda a política econômica. Nós temos o Flávio Dino, que é um elemento da direita, que em 2014 ele queria votar em Aécio Neves, está Fez público na campanha, né? internet. Todo mundo Ele, vê aquela foto deles junto com a mão. exatamente. Fez campanha, só voltou atrás quando o PCdoB não aceitou apoiar o Aécio Neves, porque já era demais, né? E aí ele acabou saindo do PCdoB e foi para o PSB. Bom,
Essa e muitas outras, por exemplo, tem um Ministério da Agricultura que chama os latifundários a matar os camponeses sem terra. Esse ministro é um problema, né? Sem contar o que o presidente da Petrobras faz, o presidente do Banco Central, tudo bem, ele não é indicado por Lula, mas se tivesse algum problema com o Banco Central de verdade, além do discurso, teria 1.001 motivos para destituí-lo. Por exemplo, ele não ter atingido a meta da taxa de inflação 2 vezes. Só isso, só com esse fato, poderia ter tirado o Campos Neto. Não precisava de campanha nem de nada. Agora, o grande problema ali é que tem uma questão de conveniência para a governabilidade. Qual é? Campos Neto, ele é quem está à cabeça de uma política muito clara. Manter o Brasil estável, estabilidade do cemitério, chamemos assim, com as taxas de juros mais absurdamente altas do mundo, talvez de todos os tempos. 10% de juros reais o Brasil paga, simplesmente para virem os especuladores financeiros, os capitais andorinhas e brincarem com os títulos da dívida pública brasileira. O seguinte paraíso rentista é a Colômbia, que paga 4%, o Brasil paga 10%. É um absurdo. E agora, com essas duas mudanças nos ministérios, o que nós temos aqui é um grande golpe contra toda a população brasileira. Colocar em ministérios de cunho social elementos como Bispo Macedo, Tarcísio de Freitas e Arthur Lira são elementos da extrema-direita, já é um problema bastante grave para o Brasil. Então, eu acho que nós temos que colocar aqui a necessidade de fortalecer uma oposição a esse tipo de políticas e pela defesa clara e contundente da soberania do Brasil e do povo brasileiro. Temos que resgatar isso, porque o entreguismo no Brasil é muito grande. Sim, por meio dessa chantagem, né, da Frente Ampla, a gente vem perdendo aí, eles tentam de toda maneira fazer aí com que o governo fique cada vez mais à direita, mais ao interesse do imperialismo, que no caso aqui são dos norte-americanos, nas nossas indústrias, no petróleo e na Petrobras, né, no caso, que a gente sabe onde chegou isso, né? Com um lucro exorbitante de 225 bilhões, foi isso? Que foram pagos aos acionistas, sem um único centavo de imposto, né? Um absurdo. E, dentre outras coisas. A gente vai seguir aí na pauta nacional, sempre atento aos acontecimentos. Agradeço ao Alejandro por mais esse vídeo e até o próximo vídeo. Até o próximo programa.